eu não podia andar durante 6 meses, de janeiro a junho, em reuniões na AMAL, em reuniões com jornalistas, em reuniões com autarcas, na própria Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Saúde, dizer que nós, na região, precisávamos de 687 profissionais de saúde e, portanto, isto foi até para responder a uma pergunta do Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, não fazia qualquer sentido falarmos em despedimento, porque o nosso déficit era muito grande, nós somos das regiões que mais dificuldade têm em cativar profissionais, nas várias áreas, mas sobretudo na área médica. Não fazia sentido falar em despedimentos quando tínhamos um déficit de 687 profissionais na região. Não fazia sentido falar em encerramento de camas hospitalares quando a nossa região tem um rácio de 2,1 camas por cada 1000 habitantes e o rácio nacional, o rácio do país, é 3,6. Eu disse isso também na altura. Não fazia sentido criar um centro hospitalar na região, abarcando as 3 unidades, Lagos, Portimão e Faro. Na minha intenção, porque fui eu que fiz essa proposta, na minha intenção, potenciar recursos de um e do outro lado e potenciar os recursos da região, reforçando e complementando nas áreas onde esses recursos eram mais deficitários. Não fazia sentido, dizia eu, que se concentrassem apenas em Faro os recursos de Portimão, de Lagos, e passasse a ser Faro a estrutura que detinha grande parte dos recursos e se encerrassem especialidades e se encerrassem determinadas valências, por exemplo, no Hospital Portimão. Portanto, se eu andei a dizer durante 6 meses, de janeiro, que começou com uma reunião da AMAL, até junho, até maio, se andei a dizer durante todo esse tempo que não era essa, que estes pressupostos não se verificariam, quando em junho me é dito, no princípio de junho, no dia 13 de junho, me é dito que a ideia é outra, que é encerrar camas na região, que é enviar pessoas para a mobilidade, que é concentrar recursos e especialidades no Hospital de Faro. Como devem calcular, eu não podia andar a dizer hoje uma coisa e fazer exatamente o seu contrário no dia seguinte. Há a noção de que a acessibilidade dos doentes foi limitada, de alguns doentes foi limitada, por 2 motivos essenciais. Porque as taxas moderadoras aumentaram consideravelmente, mas porque os transportes desses doentes também aumentaram consideravelmente. É um facto que, na altura, houve uma preocupação que era quem tivesse a declaração de insuficiência económica ficava isento, quem tivesse doenças crónicas, doenças oncológicas, ficava isento das taxas moderadoras e dos transportes, mas como nós sabemos, nem sempre é fácil chegar a essa conclusão. Nem sempre é fácil que o cruzamento de dados possa implicar isso e, por outro lado, uma declaração de insuficiência económica baseia-se em vários fatores. Um deles é que ou a pessoa não tem emprego ou aquilo que ganha é uma quantia muito insuficiente, quando nós sabemos que neste momento há pobreza no nosso país de pessoas que têm o seu vencimento, mas que criaram expectativas há alguns anos atrás, não muitos, expectativas com base no facto de haver um emprego para a mulher e para o marido, de ganharem uns vencimentos consideravelmente superiores ao que ganham agora, endividaram-se e neste momento, apesar de terem emprego, alguns, aqueles que ainda têm, apesar de terem emprego, não têm meios para fazer face às despesas que foram adquirindo. Essas pessoas não têm insuficiência económica, mas essas pessoas não têm a capacidade para suportar encargos que foram crescendo, nomeadamente transportes, taxas moderadoras. Portanto, tendo havido uma preocupação de proteger os mais necessitados, a realidade do país demonstrou que essa proteção
é muito débil. Nunca me passaria pela ideia propor uma coisa como aquela que está a acontecer neste momento. E é o condicionamento e o afastamento de especialidades que estão a desaparecer dos hospitais. A ideia é exatamente o contrário, é reforçar essas especialidades e cativar mais profissionais para cá, porque tendo uma dimensão maior, o centro hospitalar tinha capacidade para captar mais profissionais. Eu penso que é inquestionável que nós temos que manter o Serviço Nacional de Saúde. Agora, também me parece que é cada vez mais evidente que o Serviço Nacional de Saúde, como nós o conhecemos, vai sofrer modificações e não será como nós o conhecemos que vamos tê-lo daqui a alguns anos. E não será porquê? Porque há cada vez mais um maior gasto com o Serviço Nacional de Saúde e há cada vez mais menos capacidade do país gastar dinheiro. E, portanto, acredito que tenha que se fazer escolhas, embora possamos todos pensar em conjunto que, quando nos toca a necessidade, a cada um de nós, a necessidade de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, todos nós defendemos que deve existir um Serviço Nacional de Saúde. E o que eu quero dizer com isto é que, quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde não é sustentável da forma como tem estado a funcionar e tem dado bons resultados, porque há um aumento crescente dos gastos, se calhar valia a pena todos nós pensarmos em prioridades de investimento e em prioridades de gastos do dinheiro que é o dinheiro do país. Se calhar nós poderíamos pensar que há formas de gerir a saúde, de gerir outras áreas da sociedade que poderiam fazer com que o Serviço Nacional de Saúde permanecesse sustentável. Eu acredito que todos nós achamos que, se calhar, algumas parcerias público-privadas que nos levam milhares de milhões de euros poderiam canalizar-se essas verbas para o Serviço Nacional de Saúde, para a educação, para a justiça, para não ser tão demorada a justiça, para que a educação não tivesse que fosse mais participada e que os nossos jovens e as famílias não tivessem os encargos que têm com a educação e para que todos nós tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde menos oneroso e mais abrangente. E, portanto, dizer que parece-me que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde pode ser sempre encarada desde que haja vontade de fazer escolhas e desde que essas escolhas tenham em atenção o bem-estar da população e não tenham em atenção o bem-estar de um grupo ou de grupos que existem na nossa sociedade e que não nos governam, mas governam-se eles próprios. Uma das coisas que eu percebi é que 2 anos depois, outubro de 2013, cessaria o contrato de exploração do Centro de Medicina Física e Reabilitação de São Brás de Alportel. E eu realço São Brás de Alportel, já vão ver porquê. E, portanto, uma das coisas que se fez foi chamar a atenção da tutela de que seria interessante desenvolver o novo contrato atempadamente e com uma antecedência com alguma folga para que o concurso decorresse e, caso houvesse algumas contestações, pudesse resolver-se a tempo e pudéssemos ter uma substituição da entidade gestora sem sobressaltos. Portanto, fizemos essa proposta. O Tribunal de Contas recebeu com o parecer muito positivo do Ministério da Saúde. O próprio Conselho de Ministros aprovou a verba que era para ser transferida e, portanto, concordou com isso, mas eu penso que mais ninguém fez o que quer que fosse sobre isto. Mais ninguém fez absolutamente nada, porque estas coisas, do meu ponto de vista, era necessário que alguém explicasse ao Tribunal de Contas que a opção pode passar pelo encerramento. E, portanto, o que é que aconteceu? O Tribunal de Contas diz que não está previsto e, portanto, não está previsto, é contra. Tem um parecer negativo. E como ninguém explicou ao Tribunal de Contas
que o encerramento era a possibilidade mais viável, o que aconteceu a seguir foi que, por despacho do Secretário de Estado da Saúde, a responsabilidade da gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação de São Brás de Alportel passou para a ARS. Agora vejamos uma série de contrassensos. Em primeiro lugar, a ARS não tem capacidade para gerir o Centro de Medicina Física e Reabilitação de São Brás. Porque se assim fosse, se tivesse, então durante estes 7 anos andamos a dilapidar o erário público, entregando aquilo a uma entidade gestora privada, que aquilo é uma parceria público-privada. Não andamos. Durante 7 anos tínhamos andado a fazer isso. Bom, então, eu já explico porque é que não andamos. Já explico porque é que andamos. Pois. Já depois. E então, o que é que acontece? A ARS não tem qualquer possibilidade de fazer esta gestão. E, por outro lado, a ARS é uma entidade, é um instituto público, é um IP, enquanto que aquela estrutura vai ser gerida como uma EPE, uma entidade pública empresarial. Aqui coloca-se logo uma dificuldade. Como é que um IP gera um EPE? Isto é uma coisa aberrante. Eu não sei como é que é possível fazer isto. A entidade IP pode ter tutela, como acontece sobre os hospitais, mas não pode geri-los, porque eles só por si têm autonomia administrativa e financeira. Por outro lado, e eu já disse isso, o Centro de Medicina Física e Reabilitação tem 150 pessoas, 150 funcionários. Para que as pessoas, aliás, só para terem uma ideia, é a única entidade da Península Ibérica que é certificada pelo CARF, que é uma entidade americana que certifica as estruturas de reabilitação. É a única. Tem um índice de satisfação e tem uma exigência que é feita, que foi colocada nos contratos iniciais, e a ARS tem exigido sempre esse cumprimento, um índice de satisfação superior a 95%. Isto não existe em parte nenhuma do nosso país, o índice de satisfação do utente acima dos 95%. Não existe. Depois tem regras que foram impostas, que não existe também em parte nenhuma, nenhuma outra entidade. E claro que para se conseguir esses resultados, há aqui um aspecto que para mim é fundamental, que todos nós podemos pensar, como é que para São Brás de Alportel vão excelentes profissionais que têm colocação em qualquer outro lado do nosso país. Fisiatras, fisioterapeutas, enfermeiros de reabilitação, e vão para São Brás de Alportel porquê? Portanto, as pessoas têm que ter incentivos para poder ir para lá. O Serviço Nacional de Saúde, e cá está, gerido pela ARS, não pode dar incentivos. Portanto, vai pagar exatamente o que paga aos outros profissionais que estão em Faro, ou em Portimão, ou em Lagos. E, portanto, e com esses incentivos que são zero, as pessoas, eu não acredito que as pessoas que vieram do Porto, que vieram de Coimbra, fiquem em São Brás, quando vão passar do 80 para o 8. E, portanto, estas pessoas têm colocação, porque há um déficit de pessoal especializado nesta área, têm colocação em qualquer parte, em qualquer outro hospital, em qualquer entidade que se dedique a isto. E, portanto, o que nós vamos assistir, eu espero que isso não aconteça, mas as perspectivas são que vamos assistir é que quando as regras da função pública se aplicarem no Centro de Medicina Física e Reabilitação de São Brás, e, portanto, estamos a falar em São Brás, uma zona do interior, que não tem aliciantes para ninguém ir para lá. As pessoas com grande diferenciação procuram os grandes centros, não vão para São Brás, como é evidente. Ou então têm que ter alguns incentivos, alguns prémios, por ter, não só para ir para lá, mas para poder obter o desempenho, o grau de desempenho que obtiveram. Portanto, têm prémios por essa produtividade que tiveram, por atingirem esses objetivos, e têm incentivos. E eu não acredito que, aliás, eu sei que a ARS não vai conseguir, nem de longe nem de perto, dar nem incentivos, nem prémios de produtividade. E outras coisas que as pessoas, que os profissionais que ali estão têm. Para fazermos o diagnóstico, nós como médicos sabemos que, e como tu disseste muito bem, que é necessário, antes de mais, observar muito bem o doente. Fazer o tal exame físico ao doente. Depois, é necessário ter exames complementares adequados. E depois é necessário ter alguns conhecimentos para fazer o diagnóstico diferencial.
E se assim não for, se não estivermos munidos dessas ferramentas todas, podemos falhar ou no exame clínico, ou no exame físico, ou nos exames complementares, ou no diagnóstico diferencial. E, portanto, eu não quero errar em nenhuma destas coisas, mas devo dizer, e por isso não vou alargar-me, mas vou dizer que o diagnóstico da saúde no Algarve, neste momento, é um diagnóstico que exige alguma atenção, algum cuidado, mas, sobretudo, é um diagnóstico que me traz muita preocupação. Mas eu gostava só de dizer que o Algarve teve, aqui até 2011, a taxa de mortalidade infantil mais baixa do mundo. Estou a falar do Algarve, o Algarve, não é do país. O nosso país não foi a taxa de mortalidade mais baixa do mundo, foi a taxa de mortalidade das mais baixas do mundo, mas o Algarve teve a taxa de mortalidade infantil mais baixa do mundo. Eu, por acaso, tive um prazer enorme em dizer isto, numa reunião que houve em Budapeste, aqui há um ano e meio, e quando uma colega que estava a apresentar lá uns trabalhos falava que uma região da Itália tinha tido uma baixa considerável da mortalidade infantil, e depois eu apresentei uns slides em que nós víamos a mortalidade infantil do nosso país, que vinha dos anos 50 a baixar abruptamente até o ano 2011. E, portanto, tive um prazer enorme em dizer isto. Por outro lado, ao mesmo tempo, nós víamos que a taxa de crescimento demográfico na região também foi das maiores do país, ou seja, era uma região atrativa para onde vinham mais pessoas trabalhar, ou pelo menos trabalhar e viver. Nos últimos tempos, temos assistido a uma inversão completa disso, mercê da situação que o país está a atravessar. E a taxa de mortalidade infantil tem crescido, e esta taxa de crescimento na população da região tem decrescido consideravelmente. O número de nascimentos tem diminuído de forma assustadora, à semelhança do que acontece também nas outras regiões do país. Qualquer um de nós, se tiver ADSE, e se calhar uma parte das pessoas que aqui estão tem ADSE, portanto a ADSE é o Sistema de Saúde dos Funcionários Públicos, se recorrer ao Hospital de Faro, paga 20 € de taxa moderadora, que é uma urgência polivalente, urgência mais diferenciada. Se recorrer à urgência de um hospital privado, paga 4 €. Sem nenhum cartão? Não. 4 €. Com o cartão da ADSE. Essa questão foi levantada por alguns dos presidentes das 5 ARS em várias reuniões. Achávamos que isto é uma coisa que não tem cabimento, é de uma iniquidade completa, é de uma injustiça completa. Então, se nós recorremos ao Serviço Nacional de Saúde, pagamos 5 vezes mais do que quando recorremos a uma instituição privada.